E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Cury Construtora. Você conhece a Cury? Você aplica na Cury? Já escreve logo aí nos comentários. Então, muita gente fala que a Cury é a melhor small cap de construção civil da Bolsa de Valores. Você acredita nessa frase? A Cury, nos últimos 4 anos, aumentou demais o faturamento, saindo de 1,1 bilhão de reais em 2020 e batendo agora os 3,4 bilhões de reais em 2024. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômica financeira da Cury e vou responder a pergunta. Afinal de contas, a Cury é a melhor small cap de construção civil da Bolsa de Valores? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da Cury Construtora. E a Cury foi fundada lá em 1962 por Elias Cury, na cidade de São Paulo, e originalmente foi chamada de Cury Empreendimentos. Mas efetivamente a Cury que nós conhecemos hoje foi fundada em 2007, quando a Cury Empreendimentos e a Cyrela se juntaram, formaram uma joint venture e criaram uma nova empresa, a Cury Construtora. Posteriormente, em 2020, a Cury fez um IPO e teve muito sucesso. Suas ações foram vendidas por R$ 9,35 e movimentaram mais de 977 milhões de reais, quase 1 bilhão. E desses 1 bilhão de reais, mais ou menos 170 milhões foram para o caixa da empresa para aquisição de terrenos novos para os seus novos empreendimentos. A partir de então, a Cury vem crescendo de maneira muito forte. E em 2023, por exemplo, foram lançados mais de 4,4 bilhões de empreendimentos. Importante a gente observar que praticamente 77% dessas vendas foram focadas no segmento de baixa renda. Hoje, a taxa de crescimento anual composta da Cury está estimada em 25% ao ano. A volatilidade das ações está em torno de 30%, ou seja, ela é bem mais volátil que o Ibovespa, que tem uma volatilidade anualizada por volta de 12%, 13%. Mas por ser uma small cap, essa volatilidade de 30% é ok, está dentro da faixa, tá? Nada demais para o segmento. Ela tem um indicador beta de 1,17. Isso significa o quê? Significa que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa caminhe para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Cury se movimente em 1,17. Ou seja, ela é uma ação mais nervosa. Ela tem uma volatilidade bem maior que do Ibovespa e tem um beta bem maior. Então, ela, como eu gosto de dizer, ela é uma ação a trazer mais emoção para os investidores. Em relação ao segmento na qual a Cury trabalha, é importante a gente observar que o foco da empresa é o estado de São Paulo e o estado de Rio de Janeiro. Nada além disso. Atualmente, 66% das vendas são realizadas em São Paulo e os outros 34% no estado do Rio de Janeiro. O foco da Cury é atender aos programas de habitação para o segmento econômico de baixa renda. Ela possui alta exposição ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Atualmente, a Cury tem uma base de mais de 80 mil clientes com uma faixa de renda de 4 a 14 mil reais. Agora vamos falar um pouquinho sobre as premissas do negócio. E um dos pontos mais importantes para a Cury é a questão do terreno. O terreno tem que estar estrategicamente localizado, em um local bom. Mas por quê? Para gerar cobiça, para gerar desejo dos clientes, para gerar interesse. Esses terrenos, preferencialmente, devem ser planos, ou com uma inclinação mínima, de no máximo 10%. Mas por quê? Para diminuir o custo da produção, para não ter que fazer fundações custosas, robustas. Esses terrenos também devem estar livres de vegetação arbórea. Não deve ter vegetação. Mas por quê? Porque aí ela não vai ter problema com licenciamento. A Cury busca adquirir terrenos no longo prazo. Ou ela faz permuta, ou ela vincula os pagamentos à execução da obra. Assim ela não sacrifica o seu fluxo de caixa. Uma outra coisa interessante é que a Cury tem uma mão de obra de corretagem própria, muito bem treinada. Ela aglutina muitos vendedores em um único empreendimento. E isso faz com que as vendas aconteçam de uma forma muito rápida. Uma outra questão também muito interessante é o financiamento. Ela só lança o empreendimento quando o financiamento junto à Caixa Econômica Federal está aprovado. Mas por quê? Agilidade. Com isso ela consegue executar o financiamento dos seus clientes no menor tempo possível. Uma outra coisa importante também é a questão dos prazos e dos custos com os fornecedores. Ela faz uma gestão ativa. Prazo é prazo.
preço é o menor possível. O ciclo de produção tem que ser rápido e eficiente. E isso que gera valor para a empresa. Algo bem interessante na Cury é o banco de terrenos. A aquisição de terrenos hoje é o maior desafio no segmento de incorporação e construção civil do país. São Paulo e Rio de Janeiro, que é o foco da Cury, hoje concentra mais de 55% das vendas das unidades habitacionais. Então, a disponibilidade de terrenos e a concorrência nesses estados tem dificultado muito a obtenção de terrenos adequados a preços bons. Hoje, a Cury dispõe de um banco de terrenos suficiente para bancar os lançamentos da empresa para os próximos de 2 a 3 anos. Isso representa uma garantia de terreno para a construção de mais de 50 mil unidades. Ou seja, hoje já existe terreno para a venda de mais de 14,5 bilhões de reais em lançamentos nos próximos anos. E as modificações no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal beneficiaram muito a Cury nos últimos 2, 3 anos. E foram 3 alterações que favoreceram demais a contratação dos empréstimos. A primeira é a questão do aumento do prazo do financiamento, que passou de 30 para 35 anos. O segundo aspecto é a questão do valor máximo dos imóveis para o enquadramento no Minha Casa Minha Vida, que passou de 264 para 350. E o terceiro ponto, que é o mais polêmico, é a questão do Fundo de Garantia Futuro, que pode ser utilizado para os imóveis do Minha Casa Minha Vida. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, a Cury tem métricas financeiras muito interessantes. É uma empresa lucrativa, tem forte geração de caixa, tem liquidez, baixa alavancagem, baixo endividamento, mas isso nós vamos tratar na parte econômica-financeira. Então, pessoal, vamos lá falar sobre a análise econômica-financeira da Cury. Utilizando aí o modelo dinâmico, eu derivei os 3 indicadores, né? O capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E depois aqui eu fiz o gráfico de blocos, né? De setembro de 24. E a gente já percebe o quê? Uma empresa bastante interessante, né? Olha o capital de giro, 1,4 bilhões de reais. Olha a necessidade de capital de giro, apenas 153 milhões, né? E o saldo de tesouraria de 1,2. Por que nós temos esse saldo de tesouraria tão alto, né? Saldo de tesouraria é caixa mais aplicações financeiras de curto prazo, tá? Por que nós temos esse saldo tão grande? Porque está sobrando dinheiro, né? Olha aqui, 1,4 bilhões de capital de giro, ela só precisa de 153 milhões. O que sobra é caixa, é dinheiro na veia. E o que a gente pode perceber ainda dessa tabela aqui dos indicadores? A gente pode perceber que o capital de giro está crescendo de forma muito forte, saindo de 430 milhões de reais em 2018 e com menos de 6 anos, né, batendo aí 1,4 bilhão em setembro de 24. Isso é um crescimento de 334%. É uma coisa muito absurda esse crescimento, né? E a necessidade de capital de giro, ao contrário, ela em 2018 ela tinha 220 milhões, batendo aí 150 milhões em 2024. Então, ou seja, o capital de giro diminuiu 30%, né? E é interessante isso, né? Você tem uma situação do capital de giro crescendo mais de 330% e a necessidade de capital de giro reduzindo em 30%. Se a gente olhar o gráfico, né, dos indicadores dinâmicos, nós vamos ver exatamente isso. Olha a linha azul, que é o capital de giro próprio, crescendo de forma absurda, e a necessidade de capital de giro constante, e teve até uma redução aí ao longo desses 6 anos, batendo aí 150 milhões em 24. Se a gente considerar a inflação, a perda vai ser muito maior do que 30%. Né? A linha amarela é o saldo de tesouraria, é caixa, é aplicação financeira, ela acompanha, né, o capital de giro próprio, porque a necessidade de capital de giro é muito pequena, muito reduzida. Né? Olhando essa representação gráfica, o que a gente percebe? Uma empresa muito bacana, muito interessante, bem administrada, mas me deixa aqui um pouco curioso em tentar entender por que a necessidade de capital de giro é tão baixa e por que o capital de giro subiu tanto. O que aconteceu nessa empresa, principalmente aí depois dos idos de 2019, né? Porque de 18 para 19 ela estava constante, né? 2020 ela já começa a subir. Então, digamos aí, de 2020 para cá que teve essa grande tendência, que é uma tendência muito benéfica para a empresa. Então, vamos analisar aqui a questão do capital de giro, tentar entender por que ele cresceu tanto, por que ele saiu de 430 milhões e foi parar em 1,437. Decompondo a conta do capital de giro, nós vamos perceber aqui principalmente as linhas verdes, né, que são os grandes responsáveis. E a gente vai perceber que são os empréstimos, né, que saíram aí de 170 milhões, bateram 960 milhões, então, ou seja, só na conta de empréstimos subiu 800 milhões de reais.
E na reserva de lucro, saiu de 133 milhões para 787, né? Em torno aí de 650 milhões. Então, empréstimos colocou 800 milhões de capital de giro e reservas de lucros, né? Que não, ou seja, aquele lucro que não foi distribuído, que não virou dividendo, em torno de 650 milhões, né? Então, tu pega 800 com 650, dá quase 1 bilhão e meio de reais, né? Então, assim, grande parte, né, a gente pode falar que o capital de giro subiu dessa forma em virtude desses empréstimos de longo prazo e das reservas de lucro. Tá vendo, gente? Por que a gente não pode distribuir 100% dos lucros? Olha a reserva de lucro que foi acumulada pela empresa, originando aí uma empresa cada vez mais forte. Tem que distribuir dividendo? Tem que distribuir sim, mas com muita responsabilidade, porque a gente tem que garantir a saúde financeira da empresa, né? A questão dos empréstimos e financiamentos é outra questão, né? Eu sou daquela linha de que quanto menos empréstimo, melhor. Mas esse tipo de empréstimo aqui, que é um empréstimo de longo prazo, ele é bom. E ele é bom duas vezes, porque ele é um empréstimo de longo prazo, né, que tem uma taxa menor, e ele é um empréstimo numa empresa que gera caixa. Nós vamos ver mais à frente que a Cury é uma empresa que tem resultados financeiros relevantes, né? Mesmo porque se ela não tivesse, não estava essa conta aqui de reserva de lucro, ela não estava subindo, né? Então eu percebo que uma administração do capital de giro muito benéfica, né, que foi patrocinada pelo aumento das reservas de lucros e pelos empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, ou seja, nota 10 para a empresa, uma empresa bem administrada com capital de giro bem equacionado. Sobre a necessidade do capital de giro é outra grande pergunta, né? Por que esse capital de giro saiu aí de 220 milhões e ao longo de 6 anos ele diminuiu, foi para 150 milhões, né? E assim, as grandes contas eu colori de verdinho, que é o contas a receber, né, que ele diminuiu, ao invés dele aumentar ao longo desses anos, que seria o ideal, né, ele diminuiu e quanto menor, melhor. Né? Então, ou seja, a empresa está faturando cada vez mais. Aqui ao longo de 2018 para 2024, ela passou de faturar de 1,1 bilhão, foi para 3,3, né? Então, era de se esperar que essa conta aqui do contas a receber aumentasse. Não, mas ela diminuiu, e isso é bom, porque esse bloco aqui, quanto menor, melhor. Né? Então, mostra que é uma gestão ativa na empresa de diminuir aí, sistematicamente seus recebíveis de curto prazo. Né? Agora, o que pega mesmo é a questão dos terrenos compromissados. O que é isso aqui? São contratos que a Cury faz com detentores de terrenos, né, que ela vai adquirir esses terrenos e vai adquirir esses terrenos a prazo. Ela não faz o pagamento à vista, né? E isso aqui é o que importa, né? Olha só, esse bloco de contas aqui são as contas cíclicas do passivo, quanto maior, melhor, tá? Então, aqui em 2018, ela tinha apenas 52 milhões em terrenos compromissados, bateu aí 650 milhões no terceiro trimestre de 24 em terrenos compromissados. Né? Então, ou seja, é muito bom, porque não sacrifica o seu saldo de tesouraria. Ela compra, vai pagar ao longo da execução da obra, né? E acaba que o próprio detentor do terreno ele gera uma liquidez para a empresa. Né? Isso é muito bom. Isso é um dos motivos que faz com que a necessidade de capital de giro tenha diminuído aí ao longo desses 6 anos. Então, sob o ponto de vista do balanço patrimonial, ativo-passivo, nós percebemos uma empresa muito bem administrada, mas vamos dar uma olhada aqui no endividamento da empresa. E realmente é aquilo, né? Olha só, dívida líquida, né? 322 milhões de reais, mas isso aqui não é dívida, não, isso aqui é haver, né? É dívida líquida negativa. Você pega aqui o ativo em 24, aqui, 760 milhões mais 664, isso daqui em torno de 1,3, 1,4 bilhões de reais, né? E o passivo é em torno de 1 bilhão, né? Então, ou seja, se ela pega as suas disponibilidades de caixa e aplicação financeira que ela tem de curto prazo, ela paga todas as suas dívidas de curto e longo prazo e ainda sobra 320 milhões de reais. Né? Então é aquilo que eu estava falando com vocês. Dívida de longo prazo, toda dívida é ruim, mas dívida de longo prazo e dívida quando você tem uma empresa que gera caixa, que gera resultado, que gera fluxo de caixa positivo, né? Ela é bom, porque você está trabalhando com o dinheiro dos outros e isso é legal. E isso aqui a gente percebe nesse próprio quadro. Olha o EBIT da empresa. Né?
saindo de 225 milhões em 2018, bateu em 592 milhões. Né? Resultado financeiro praticamente tendendo a zero, né? Olha aqui, gente. 8 milhões, 11, 24. Então, ou seja, uma empresa que fatura 3 bilhões de reais, você tem um resultado financeiro de 18 milhões de reais negativo, né? Um déficit aí é muito pouco, né? Isso não compromete em nada o lucro líquido na última. Né? A gente vai ver isso mais adiante, né? Aqui é o saldo de tesouraria, a gente vai ver aquilo que eu tinha falado no slide anterior, saindo de 210 milhões indo para 1,2 bi, uma empresa muito bem administrada, muito ok, muito bacana. Então, sob o ponto de vista do balanço patrimonial, ativo-passivo, nós percebemos uma empresa muito bem administrada, mas vamos dar uma olhada aqui no endividamento da empresa. E realmente é aqui. Olha só que legal. Agora nós vamos tratar as contas de resultado, tá? Nós temos aí uma empresa que ao longo dos anos, de 2018 para 2024, sempre com um resultado operacional positivo, um EBIT praticamente, né, sempre acima de 20%, nos últimos 2 anos aí batendo 20,2%, 20,5%, então, ou seja, um EBIT, que seria um resultado operacional, né, nesse nível, com essa constância, é muito bom, né? E a gente tem o quê? Um resultado financeiro praticamente irrelevante, né? Aí uma empresa que está faturando agora em torno de 3 bilhões de reais, você falar que ela tem um resultado financeiro de 13 milhões, 20 milhões, isso é muito pouco, isso não impacta em nada no lucro líquido e a gente percebe dessa forma aqui, né? Então, ou seja, uma empresa que gera aí, nos últimos 2 anos um EBIT de em torno de 20,2, 20,5, um resultado financeiro praticamente zerado, né? E como o resultado financeiro é muito pouco, é muito baixo, né, o déficit, você tem um lucro líquido, né, na faixa de 17%. Né? Então, ou seja, muito bom, muito bem. O resultado, sob o ponto de vista do resultado, a performance muito legal. Né? O CMV, olha que bacana aqui, gente. Vamos olhar aqui essa questão do CMV. Olha aqui de 2020, o CMV sempre constante, 60,2, 60,9, 62,9, 62,0. CMV muito constante. Isso significa o quê? Que significa que é uma empresa muito bem administrada, que tem um controle de custo muito grande, uma gestão de custo muito grande, não tem desperdício, muito bacana. Né? Esse lucro líquido aqui, que ele está nesse patamar alto, né, para ser uma empresa de construção civil, um patamar alto, se deve muito a essa responsabilidade na gestão do CMV. Né? As despesas administrativas também, aparentemente bem administradas, em torno de 17%, 18%. Mas a gente percebe o quê? Uma empresa que gera um lucro líquido, gera caixa, e é por isso que aquele endividamento que ela tem é praticamente irrelevante, e é por isso que essa curva do capital de giro ela é tão forte, né? E ela tem essa inclinação tão relevante. Né? Então, sob o ponto de vista econômico-financeiro, uma empresa muito ok, muito bem administrada, bem equacionada em relação à necessidade de capital de giro, endividamento financeiro super controlado, pode ficar tranquilo que uma empresa ímpar aí na B3. Né? Poucas têm uma performance tão adequada como essa empresa. Então, vamos responder a pergunta. Afinal de contas, a Cury é a melhor small cap da Bolsa de Valores? Daquelas que trabalham na área de construção civil, é claro? Então, vamos por partes. Vamos separar a parte operacional da parte econômica-financeira, ok? Sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista da estratégia, eu gostaria de citar alguns pontos. Em primeiro lugar, é importante a gente perceber que quando você compra ações da Cury, você está comprando ação do programa Minha Casa Minha Vida. 77% das vendas da Cury é para o segmento de baixa renda, é para o segmento Minha Casa Minha Vida. Então, se você é um acionista da Cury, para começar, você tem que acreditar nesse projeto e você tem que acreditar que nos próximos anos o governo federal e a população vai continuar comprando esse tipo de produto, ok? Segundo lugar, o seguinte, a Cury é uma empresa muito segmentada. Ela trabalha basicamente em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. E os outros não trabalham. Ela trabalha em São Paulo, Rio de Janeiro, para o programa Minha Casa Minha Vida. Okay? Nós vimos que a Cury tem uma preocupação muito interessante com terrenos. E isso é um dos motivos do seu grande sucesso. Terreno para ela é tudo. Antes dela comprar um terreno, antes dela lançar um empreendimento, ela faz uma pesquisa muito grande de localização. Para ela, a localização é fundamental. Mas por quê? Porque a localização, ela gera desejo, ela gera cobiça. É ela que define se o empreendimento vai ter sucesso. A Cury busca também terrenos planos. Para quê? Para ter o menor custo possível de fundação. A Cury busca terrenos que não tenham vegetação. Mas por quê? Para não ter problema de licenciamento. A Cury, ela não compra terrenos à vista.
que ela faz? Ela faz um contrato de aquisição na qual os pagamentos são feitos ao longo da construção. Isso é muito bom porque economiza o fluxo de caixa da empresa. Isso é muito legal. A Cury é uma empresa que tem hoje um banco de terreno que, se você for valorizar ele a preço de venda de unidades, é mais ou menos 14,5 bilhões de reais. Com 50 mil unidades. O que eu estou querendo dizer? Hoje a Cury já tem terreno para produzir 50 mil unidades habitacionais, o que equivaleria a mais ou menos um faturamento de 14,5 bilhões. Ou seja, ela já tem terreno para os próximos 3, 4 anos. E isso é muito legal. A Cury nos últimos anos se beneficiou muito do programa Minha Casa Minha Vida. Mas em qual sentido? Praticamente em 3. O programa Minha Casa Minha Vida nos últimos anos ele passou de 30 para 35 anos, prazo de financiamento. O valor do imóvel passou para 350 mil reais. E agora o mutuário pode utilizar o Fundo de Garantia Futuro. Bem, eu acho isso um absurdo, mas enfim, vou até deixar um link aí se você quiser saber o que é Fundo de Garantia Futuro, você entrar lá e entender um pouquinho sobre o negócio. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre faturamento. E é um negócio absurdo. A Cury está crescendo 25% ao ano. Seu faturamento saiu lá em 2020 de 1,1 bilhão e está batendo agora 3,4 bilhões. Então, assim, é um crescimento grande. Comprar a Cury também é comprar uma empresa de crescimento. Agora vamos aos poucos. CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido das unidades. Uma empresa muito bem administrada. O CMV sempre em torno de 62%. Mostra uma empresa que tem uma preocupação muito grande com o custo, com o preço das suas matérias-primas, com a gestão da sua mão de obra, com o pipeline, com o andamento da obra, né? Então é uma empresa que se preocupa com essa questão de custo. E isso é retratado no EBIT. Uma empresa que tem um EBIT, que seria um lucro operacional, em torno de 20%. É muito bom no segmento. Uma empresa que praticamente não tem despesa financeira, em torno de 20 milhões de reais por ano. Se você pensar que é uma empresa que fatura 3 bi, pagar 20 milhões de reais, ter um déficit de 20 milhões de reais de despesa financeira é praticamente irrelevante. E isso tem como consequência o lucro líquido. Uma empresa que tem um lucro líquido em torno de 17%, o que é muito bom. É uma empresa muito líquida e essa liquidez dela veio de onde? Basicamente de lucros acumulados que não foram distribuídos na forma de dividendos, de empréstimos de longo prazo e de uma NCG que ela é muito pequena, principalmente em função da forma como ela adquire os seus terrenos. Esses terrenos são comprados de longo prazo, nada à vista, o pagamento é feito ao longo da construção e isso não pressiona o fluxo de caixa da empresa. É uma empresa bem ajustadinha sob o ponto de vista econômico-financeiro. Você não pode ter preocupação nenhuma em relação a esse aspecto. Agora, ela tem alguns pontos que merecem atenção. É uma empresa que está muito vinculada, que tem uma correlação muito grande à taxa de juros. Claro, se a taxa de juros aumenta, a atratividade de contrair um empréstimo, de conceder um empréstimo fica pior. Então, assim, ela tem uma correlação grande com a taxa de juros. Ela tem uma correlação grande com a atividade econômica e com o nível de emprego. Ok? Então, tu tem que ficar atento nessas 3 questões. Taxa de juros, emprego e crescimento. Agora, ela é a melhor small cap da Bolsa? Muita calma nessa hora. Eu não vou comparar ela com a MRV, porque a MRV é mais do que o dobro. A MRV esse ano deve faturar aí algo em torno de 7,5 bilhões de reais e ela deve faturar em torno de 3,3 pontos. Mas existem outros players no mercado. Eu gosto muito da JHSF, por exemplo, porque é uma empresa que não está vinculada ao Minha Casa Minha Vida e trabalha num outro grupo de alta renda. Eu tenho para falar para vocês o seguinte, é uma empresa boa, muito boa, mas, ponto, vamos lá. Eu faço avaliação de valor. Todos os vídeos que você vai ver no meu canal, eu vou falar se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. Essa constatação, ela já basta para vocês. No seguinte sentido, se a Cury é uma empresa boa, se a JHSF é uma empresa boa, eu vou esperar um momento bom para entrar. Eu não vou entrar a qualquer preço. Por quê? Gente, a ação é como preço de qualquer produto que tem no mercado. Vou dar um exemplo hipotético. Um Corolla. Excelente carro. Você compraria um Corolla por 400 mil reais? Não. Por 300? Não. Por 200? Não. Por 100?
compraria. Barato. Ele vale uns 150, né? Isso que tem que ter em mente. Na hora de você investir, escolha boas ações e compre com preços bons.